Meus irmãos, como eu disse há pouco, nós temos feito uma série de ajustes, na igreja, e esse é só alguns dos ajustes que nós estamos fazendo outros também, e um dos ajustes que é necessário que seja feito e trabalhado na igreja local é aqui no púlpito, é a pregação da palavra, e que nós temos realmente pensado bastante sobre esse ministério aqui da palavra, do púlpito, e o quanto ele realmente faz efeito nas nossas vidas. E eu tenho sido desafiado, não apenas eu, mas o corpo pastoral de uma maneira geral tem sido bastante desafiado a ser intencional de uma forma que o que eu falo aqui você não esqueça amanhã, ou não esqueça na terça-feira, E isso é muito difícil, porque, puxa vida, quantas informações nós temos, Você vai me ouvir falar, você vai chegar na sua casa cedo hoje, antes das 9, provavelmente, e vai conseguir assistir ali o Fantástico, e mais notícia e mais informação, e aí onde é que fica aquilo que você ouviu aqui? Então é um desafio muito grande. Então eu gostaria de propor para vocês algo que vai ser assim experimental, mas eu tenho muita expectativa de que vai dar muito certo e que a gente vai continuar fazendo assim, para que essa palavra não seja uma palavra solta, no meio de tantas outras, ok? Então, eu gostaria de propor para vocês 40 dias de um propósito chamado 40 dias de comunidade. O que seria isso? Nos próximos 40 dias, as próximas 6 semanas, nós vamos trabalhar um tema específico. E qual é esse tema? O tema é comunhão. O tema é comunhão, e a gente vai trabalhar um livro do Rick Warren. Talvez alguns já leram aqui, sei que boa parte aqui já tem esse livro, que é aquele Uma Vida com Propósitos. Quem já viu esse livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren? Então ele responde uma pergunta: por que estou na Terra? Puxa vida, eu super recomendo que você, se você ainda não fez ou não leu esse livro, não fez todo o processo devocional, que faça. É muito importante, muito interessante. Mas esse mesmo autor tem um outro livro chamado Juntos Somos Melhores. Juntos Somos Melhores é o nome desse livro, e é sobre esse livro que eu gostaria de propor para vocês. Então nós vamos ter nos próximos 40 dias uma devocional pequena que eu vou enviar para quem realmente desejar, tá? E nós vamos abrir um grupo do WhatsApp. Na verdade esse grupo já existe. A Letícia vai passar aí depois, no final do culto, você vai receber em algum grupo que você está. Se você não recebeu, não está em nenhum grupo, nos peça. Você só vai precisar clicar no link e entrar nesse grupo. E todo dia, eu não falei com meu pai ainda, mas vou pedir para ele fazer isso, que ele acorda 5 e pouca da manhã, e aí ele já cedinho já posta lá para nós no grupo. Aceita, pai? Tomara que sim, Aí cedinho, já todo dia, já vai ter lá uma devocional para você. Tá bom? É um texto pequeno, mas tudo que eu vou falar aqui nessa noite vai estar nessa devocional dos próximos 7 dias. Então é uma forma de você entender aquilo que nós estamos falando e continuar repercutindo essa mensagem durante a semana, tá bom? E a célula, o estudo da célula também vai ser sobre esse tema. Então nós vamos ter 40 dias de imersão mesmo nesse tema aqui, Juntos Somos Melhores. Nós vamos falar sobre comunhão, 40 dias de comunidade, tá bom? E aí, para quê? Para que essa mensagem não fique solta. E aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui, porque durante a semana você vai ler uma devocional, vai separar 10 minutinhos ali do seu dia, vai ler, vai orar, e o Espírito Santo vai continuar falando com você. Então essa é uma mensagem que vai começar hoje, mas não vai terminar hoje, tá bom? Ela vai ter outros episódios também, certo? Eu gostaria de saber quem está comigo nesses 40 dias de comunidade. Amém? Muito bom. Então, presta bastante atenção nessa ministração, e aí você provavelmente já recebeu aí em algum grupo no seu WhatsApp. É só clicar ali e entrar no grupo. Pode ter certeza que esse grupo não vai ter muitas coisas, figurinhas, nada. Vai ser só isso mesmo, tá? Só o administrador vai poder falar, que é o meu pai. Viu, pai? Tá sabendo, E aí ele vai mandar o texto devocional ali para você meditar, tá bom? E vai ser muito legal, a gente vai crescer muito nesse período. E aí, nesses próximos 7 dias,
nós vamos falar sobre como realmente amar a Deus. E nós sobre esse tema central, que é juntos somos melhores, nós vamos falar no primeiro aspecto, que juntos nós somos levados a amar a Deus e também a família de Deus. Juntos nós somos melhores e juntos nós somos levados a amar a família de Deus. Esse é um tema, querido, que veio forte no meu coração, principalmente por causa desse contexto que a gente está vivendo, desse tempo de pandemia que nós estamos passando, em que nós fomos forçados a ficar distantes uns dos outros, durante um bom período. Mesmo que você ficou firme na célula e firme no culto online, eu sei que o culto online foi mais fácil no começo, depois já ficava difícil, a gente já não tinha tanta atenção, já estava meio sobrecarregado de cultos online, essa coisa toda, e eu sei o quanto nós precisamos resgatar, querido, essa compreensão, a compreensão de que nós precisamos estar juntos, a compreensão de que nós precisamos ajudar uns aos outros e amar a família de Deus, e a família de Deus é a igreja. A Bíblia usa a palavrinha koinonia para falar sobre comunhão, e essa palavra comunhão é muito mais do que, sabe, quando a gente marca, ou marcava, agora nem tanto mais, para comer uma pizza depois do culto, ou quando a gente toma um cafezinho depois do culto, conversa com o irmão depois do culto. Essa comunhão, que é a koinonia, é muito mais profunda. É um termo que fala de realmente trabalhar profundamente o serviço mútuo, trabalhar profundamente a vivência, não só das alegrias, mas também do sofrimento. É realmente algo que vai muito além de muitas vezes a gente, depois no final do culto a gente fala, conta comigo no que você precisar, toma aí, eu dou aqueles tapinhas nas costas. Esse termo fala de algo muito, muito, muito mais profundo, e nós precisamos ter essa percepção do que significa essa comunhão e essa vivência. Eu já falei para vocês que a Bíblia nos estimula o tempo inteiro sobre isso. A Bíblia tem 28 mandamentos que nós chamamos de mandamentos recíprocos, que são aqueles mandamentos uns aos outros, aqueles mandamentos que nós só podemos cumprir com a ajuda de outra pessoa. Nós só podemos cumprir esses mandamentos recíprocos ou de mutualidade quando nós nos relacionamos. E esse é um problema. Por causa da pandemia nós nos afastamos, e também por causa desse afastamento, desse isolamento, nós tivemos uma certa dificuldade de vivenciar isso de uma forma mais profunda. E isso é um grande problema para nós. Isso é um grande problema para nós. A Bíblia fala sobre amar uns aos outros, sobre confessar pecados uns aos outros, sobre encorajar uns aos outros, sobre consolar uns aos outros, sobre edificar uns aos outros. Meus irmãos, a gente precisa entender que é impossível nós desenvolvermos uma vida cristã de forma isolada. E olha o perigo que é essa questão da pandemia, quando nós nos isolamos, quando nós temos esse distanciamento de pessoas. Eu quero que ninguém tenha essa experiência, O seu Mário já teve algumas experiências assim, seu Mário? De perder uma parte do dedo, alguma coisa assim, Não só profissão aí, Tem alguns testemunhos aí nessa área. Mas se você tira um dedo da sua mão e deixa esse dedo separado ali da sua mão durante algumas horas, passa alguns dias, o que vai acontecer com esse membro que saiu do corpo ali? Esse membro vai apodrecer fora do corpo, sim ou não? Ele vai morrer, porque não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Se você tirar esse dedo, se você juntar ele rapidamente, levar lá para o médico e fazer uma cirurgia, pode ser que você recupere o dedo, sim ou não? Mas se demorar muito tempo, esse dedo vai morrer, vai apodrecer, as células vão morrer e você não consegue mais juntar. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo. Agora, olha isso, queridos. Assim como um dedo que está distante do corpo, você, distante do corpo, sabe o que acontece com você? E você também que está aí assistindo? A tendência é que você morra espiritualmente, distante do corpo, porque não existe vida fora do corpo. Vamos repetir isso? Não existe vida fora do corpo. Não existe. Se você se isolar, querido, e você passa 1 mês, 2 meses,
3. Meu irmão, que dificuldade que é voltar para a igreja, sim ou não? É uma dificuldade enorme. Você fica longe do corpo e você já não se sente parte mais. E aí você já vai ter a sua agenda com um monte de compromissos. E para você retornar é muito mais difícil. É por isso que nos próximos 40 dias nós vamos mergulhar nesse tema. E o desejo é que a gente realmente cresça nessa compreensão que não existe vida cristã isoladamente. John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, você conhece, ele tem uma frase famosa dele, né, que ele diz que não há santidade que não seja santidade social. Reduzir o cristianismo tão somente a uma expressão solitária é destruí-lo. Olha o que ele diz: não existe santidade que não seja santidade social. Sabe por quê, querido? Nós nos santificamos quando estamos uns com os outros, porque é no relacionamento que nós aprendemos a perdoar, é no relacionamento que nós aprendemos a ser mais bondosos, mais benignos, mais pacientes. Quando a gente se priva, fala assim, não, eu não vou me relacionar, a gente vai ter problemas, queridos. E se eu pedir para levantar a mão, quem já teve problema aqui de relacionamento, no trabalho, em casa, ou na igreja, penso que todos nós teríamos algo para citar. São feridas que os relacionamentos nos confrontam. E é assim que é, porque nós somos diferentes e quando nós estamos juntos, e se nós não amadurecermos, nós vamos ter atritos e vamos ter discussões, vamos ter divisões, vamos ter problemas, queridos, mas é exatamente por meio dessas situações e do relacionamento que você vai aprender a perdoar. Porque se você não tivesse uma situação que confrontaria a sua razão, você não exercitaria essa lição bíblica, que é a do perdão, ou da paciência. Se você não tivesse que lidar com aqueles irmãos, né, que, nossa, exige mais da nossa paciência, sim ou não? Da nossa graça, da nossa misericórdia. Então é por meio da relação que nós crescemos, querido, e é por isso que John Wesley está dizendo que não existe santidade que não seja social e comunitária. Não existe, antigamente, né, na Idade Média, se pensava que para você ser santo, separado, você tinha que ir para um mosteiro e ficar isolado e não conversar com ninguém, porque assim você não ia pecar, ia encontrar um ambiente em que você se conectava com Deus. Mas quando você olha para Jesus, você vê Jesus se relacionando com os discípulos. A Bíblia fala, e os fariseus falaram que Jesus era o que? Era amigo dos pecadores. Ele era amigo das prostitutas, dos publicanos, os considerados pecadores daquela época. Os fariseus dizem, poxa, ele come, ele recebe esses homens. Será que ele não sabe que são pecadores? Jesus era o homem do povo, ele se relacionava, ele estava junto com pessoas. E assim precisa ser a gente, querido. Nós tivemos uma tentação muito grande nesse período de isolamento, de pandemia, de estar, né, envolvidos numa espiritualidade distante. E eu estou aqui propondo para vocês 40 dias em que a gente vai meditar todos os dias ali nessas devocionais, para pensar o quanto você é especial no corpo, querido. O quanto você é importante, a falta que você faz no corpo. Porque você é um membro. Você sabia que quando você vem num culto como esse, tem coisas que te incomodam aqui, que não incomodam outra pessoa? E sabe por que incomodam você? Porque você tem um dom e vai enxergar, talvez você diga assim, poxa, essa iluminação está muito estourada. Ou seja, você é uma excelente pessoa, um excelente candidato para integrar o ministério do Renatinho ali, da multimídia. Talvez você diga, poxa, esse ministério de louvor precisa disso, daquilo. Meu irmão, é um incômodo que Deus dá a você, porque talvez não incomoda o outro irmão, mas você se incomoda, porque você tem algo que foi dado por Deus, e quando você deixa de servir ao Senhor aqui, talvez você entre aqui e fala, puxa, essa lona está muito feia ali, está suja, está muito esquisito. Tem gente que vai entrar e vai sair, não vai nem ver a lona. Mas para você incomoda. Sabe por quê? Porque você tem algo ali que Deus te deu, para que você olhe aquela lona e perceba que você pode contribuir com aquilo. E quando você não contribui, o corpo sofre, todo o corpo vai sofrer. Então nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos ter uma relação com Deus, se não nos relacionarmos com os nossos irmãos. Então, koinonia é essa palavra que é muito mais do que uma comunhão superficial
daquele tapinha nas costas no final do culto. É uma relação que a Bíblia nos diz profunda, onde a alegria do outro é a minha alegria também, onde o sofrimento do outro é o meu sofrimento também, e isso é mútuo, tanto eu por você, você por mim, e a igreja cresce quando avança nessa percepção. 2 domingos atrás nós falamos sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo, Atos no capítulo 2, e eu falei para vocês ali, lá no versículo 42 em diante, do 2º capítulo de Atos, nós vemos que depois que a igreja recebe o Espírito Santo, a igreja se posiciona, ganha vida. O texto diz que eles se relacionavam nas casas, no templo, partiam pão, distribuíam o que tinham, ninguém tinha necessidade entre eles. E se alguém tinha uma necessidade, um que tinha um imóvel, ele vendia o imóvel, repartia o valor e dava para o outro que não tinha. Ninguém passava necessidade, eles tinham um só coração, um só espírito. Essa é a koinonia. E nós precisamos clamar ao Senhor, porque nós não temos esse amor, querido. Nós, na verdade, somos homens maus, egoístas. A nossa tendência é querer satisfazer sempre o nosso ego e a nossa vontade. A gente quer olhar o nosso, a nossa perspectiva sempre, nunca do outro. E é por isso que nós precisamos clamar ao Senhor, dizendo: Pai, me ajuda, coloque em mim esse coração, coloque em mim esse teu espírito que ama pessoas, para que eu me importe com elas, para que eu sirva as necessidades dela. Não deixe que eu gaste a minha vida comigo mesmo. Me ajuda a abençoar e a servir, meus irmãos. E eu gostaria de comentar com vocês, eu vou ser rápido, talvez você se assuste com o número dos pontos que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar para vocês 5 razões pelas quais nós precisamos amar a família de Deus. E eu vou ser rápido, vou me esforçar para isso, ok? A primeira razão é porque Deus nos ama. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos nos importar com a família de Deus, com o corpo, e não só conosco mesmo. Principalmente porque Deus nos ama. Tem um texto bíblico, um livro bíblico, lá em 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, tem 1ª, 2ª e 3ª João. A primeira epístola de João é maravilhosa, é uma referência quando nós falamos sobre esse tema, sobre amor, né? E lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha só o que diz 1 João 4,11. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Assim como você recebeu amor, você recebeu esse amor, amém, queridos? Graça de Deus, que perdoa os seus pecados, que te realmente oferece um presente, mesmo que você não mereça, a salvação, perdão dos seus pecados. É uma grande prova de amor. Romanos 5,8 fala sobre isso, que é a prova de amor de Deus, enviando o Filho dele, e nós, nessa Santa Ceia, vamos reforçar essa memória de um Deus, não é, que vem à terra e morre no meu e no seu lugar. Mas ele está dizendo, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como é que Deus nos amou? Se entregando por nós. Como é que Deus te amou? Morrendo no seu lugar, enviando o Filho dele para morrer no seu lugar. Ele está dizendo, esse é o padrão do amor. E a gente precisa, eu quero reforçar esse ponto, pedir, Senhor, misericórdia. Porque na verdade eu, por mim mesmo, no meu homem, lá dentro, eu não quero amar ninguém. Na verdade, cada um por si, cada um faz o seu, cada um tem o que merece, cada um vai colher o que plantou, e eu não quero. Nós somos assim, queridos. Né? Nós queremos vingança, nós queremos razão, nós queremos sair por cima. E meu irmão, esse amor é realmente algo que só o Senhor pode produzir em nós. E se nós queremos viver esse nível de comunhão e comunidade nessa igreja local, nós precisamos clamar a graça de Jesus, para a gente se importar uns com os outros de verdade. O Rick Warren, que é o autor desse livro, Juntos Somos Melhores, ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro amor coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias, faz do problema do outro o seu problema, doa sem garantias de receber algo em retribuição, dá aos outros o que precisam e não o que merecem. Apesar de ser capaz de despertar intensas emoções, não é apenas um sentimento, é uma escolha, uma ação, um comportamento, um compromisso. Amar
é sacrificar-se pelos outros. Nossa, é desafiador, sim ou não, queridos? É muito desafiador. Quer dizer que eu tenho que colocar a necessidade do outro antes da minha? E se eu tiver que realmente tirar do meu para dar para o outro, é isso que eu estou sendo convidado a fazer? Sim, é isso que nós estamos sendo convidados a fazer, mas isso é loucura. É um reino de cabeça para baixo, como nós já falamos aqui, porque o mundo fala outra coisa para nós. O mundo diz algo absolutamente controverso, totalmente contrário a isso daqui. Mas o Evangelho realmente nos convida, querido. E para que nós possamos vivenciar isso aqui, como eu disse, em primeiro lugar, nós precisamos da graça de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de prática. Nós precisamos praticar e começar nas pequenas coisas. Um irmão que está com uma dificuldade, fala assim, dá sua conta aqui para mim, que eu pago para você. Você está precisando disso. E queridos, muitas vezes a gente vai pensar, poxa, mas qual é o limite disso? Até onde eu tenho que ir? E nós precisamos fazer essa reflexão, mas queridos, nós precisamos praticar esse amor. Esse não é o tipo de sentimento em que nós pintamos de vermelho e colocamos os coraçõezinhos. Aqui é algo que nos leva à prática, nos leva a um comportamento diferenciado, e nós precisamos praticar. E como é que nós praticamos? Nos relacionando. Se você se isola, se você diz assim, de célula eu não participo, não é? De culto eu vou uma vez por mês, o resto eu vou pela internet. Se você se priva dos relacionamentos, você não pratica isso aqui, porque é só num pequeno grupo, numa célula, num microgrupo, que você vai ouvir a necessidade de outras pessoas, e você vai ter a oportunidade de chorar com essa pessoa, de se alegrar com essa pessoa, de auxiliar e ajudar essa pessoa. Olha que bonito isso aqui. O amor de Deus por nós é a razão para amarmos os outros. O amor de Deus em nós capacita-nos a amar os outros. O amor de Deus através de nós é o meio de amarmos os outros. Todo o foco, querido, é no amor de Deus. Não é em nós mesmos. E se nós queremos ser uma igreja que vive esse nível de koinonia, de comunhão, de profundidade nos relacionamentos, atendendo a necessidade uns dos outros, nós precisamos desse amor de Deus em nós. Tem um outro texto que eu quero ler com você, e aí nós vamos ver a segunda razão, que está lá em João, no capítulo 13, versículo 34. Jesus vai dizer assim, João 13, 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13, 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Meu Deus, olha o que Jesus está falando para nós. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Meu irmão, nós vamos ceiar daqui a pouquinho, você vai ver ali o cálice que representa o sangue de Jesus. Ele padeceu naquela cruz, derramou o sangue dele. O corpo, você vai ver o pão sendo partido aqui, moído, porque ele foi moído por você. E agora ele está dizendo, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E você percebe que não é uma sugestão de Jesus, ele está dizendo, um novo mandamento lhes dou. Você quer obedecer a Jesus? Sim ou não? Ele é seu Senhor. E que se Ele é o nosso Senhor, e o Senhor dá um mandamento, uma ordem, nós não temos outra opção senão obedecer, sim ou não? Agora olha só, a gente precisa da graça de Jesus ou não? O Senhor me ajuda. Porque na verdade eu quero estrangular uns aí. Eu quero estrangular. Não tem perdi a paciência. Todos nós, queridos, se formos levados por nosso coração, nós vamos estrangular uns aí, queridos, mas nós somos convidados a ter um padrão tão elevado no nosso comportamento, na nossa interação uns com os outros. Então, portanto, não se trata apenas de vir a um culto e voltar para casa, ou até participar de uma célula online e estar ali, mas não se envolver com as pessoas e não permitir que as pessoas te acessem, e a gente se isola nesse processo. Eu gostaria, com muito carinho, muito amor, querido, dizer isso para você: é impossível que você viva uma vida cristã assim. É impossível ver uma vida cristã
sem viver os mandamentos recíprocos, sem viver os mandamentos da mutualidade, como nós já falamos. Então, o segundo aspecto é que é uma ordem. Nós precisamos amar e nos envolver com a família de Deus, porque Jesus nos mandou. Em terceiro lugar, nós precisamos nos comprometer e amar a família de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós consequentemente amamos ao Senhor também. Eu quero ler com você mais alguns textos, só anota se você estiver anotando. 1 João 4:20, todos esses versículos vão estar também nesse devocional que eu vou mandar para vocês essa semana, ok? 1 João 4:20 está dizendo assim: pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Misericórdia. Vou ler de novo, olha só, 1 João 4:20. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós só podemos amar a Deus, queridos, quando nós amamos os irmãos, quando nós amamos pessoas ao redor. Olha o que diz agora 1 João 4, 7, 8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, qual é a evidência que nós estamos em Deus? Quando nós desenvolvemos esse amor. Quando nós começamos a nos relacionar com pessoas e nos comprometer com as necessidades delas. E permitir que outras pessoas se comprometam com as minhas necessidades também. Olha que profundidade que é isso, meu irmão. E esse amar significa entregar preferência, conforto, objetivo, segurança, dinheiro, energia, tempo para o benefício do próximo. O Rick Warren ele vai dizer o seguinte, que é impossível sentar-se no banco de uma igreja por 20, 30 anos, absorver as escrituras e agir pouco em relação aos que estão à nossa volta e ainda declarar que ama a Deus. Ele está dizendo, é impossível que você frequente cultos e ouça palavras, se essa palavra não te levar a se relacionar com mais profundidade com outras pessoas. Se nós não somos capazes de amar pessoas sentadas do nosso lado na igreja, como podemos afirmar que amamos a Deus que está no céu? Olha só isso, queridos. Olha, se nós temos dificuldade de liberar amor, significa que a nossa fonte está furada, nós não estamos recebendo desse amor. Se nós recebemos perdão gratuitamente, por que nós tantas vezes temos dificuldade de dar gratuitamente? Se nós recebemos graça e amor abundante, por que a gente retém e vira a cara, né? E tem tanta dificuldade nesse aspecto? Nós precisamos da graça de Jesus. E olha só o que diz 1 João 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, meu irmão, o chamado para seguir a Jesus é um chamado que envolve realmente tudo que nós temos. A nossa razão, tantas vezes, a nossa reputação, tantas vezes, é a gente dizer, Pai, trata meu coração, porque a Tua palavra está me dizendo que se eu estou em Ti, eu preciso andar como o Senhor andou, e eu preciso desejar isso. E como eu disse, isso precisa de prática, e nós precisamos admitir que temos dificuldade, admitir que temos situações mal resolvidas dentro de nós, com pessoas na igreja, às vezes até com um pastor, e quando o pastor fala, a gente já está bloqueado, porque, nossa, ele me magoou, ele não me visitou quando eu precisei, ou alguma coisa do gênero. Querido, nós falhamos, nós vamos falhar, mas saiba que é exatamente essa relação que vai trazer maturidade para você, é exatamente essa tensão que vai te ajudar a avançar em áreas que são gargalos na sua vida espiritual. É por meio dessas relações que você vai aprender a perdoar, a caminhar a segunda milha. E é assim que nós crescemos espiritualmente, queridos. Amém? Amém, mais ou menos, né? Que Deus nos ajude, meu irmão. E esses 40 dias a gente vai se aprofundar mais nisso. Um quarto motivo, porque isso demonstra que somos salvos.
quando nós nos relacionamos com a família de Deus, é uma evidência que somos salvos. Olha o que diz João, eu gosto dessa relação aqui, João 5:24. Jesus está dizendo, olha só: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Glória a Deus, amém? Olha só que bonito isso, que seja verdade na sua vida, né? Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo, aquele que realmente confessa o meu nome, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Agora, se a gente for lá para 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Anota esse versículo aí, que é muito interessante, meu irmão, 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, qual é a evidência da sua salvação, meu irmão? Qual é a evidência de que você crê em Jesus, crê naquele que o enviou, que você foi justificado pela tua fé, e você foi salvo pela graça? Que você passou da morte para a vida. E como é que você sabe que passou da morte para a vida? Quando você ama os seus irmãos. E quando nós falamos amar o irmão, significa que você está comprometido com ele, com ela. Se você está se distanciando dos seus irmãos, é uma evidência de que nós precisamos avaliar aonde está colocada a nossa salvação. Olha o que diz Rick Warren. Pense nisso, se você não ama outros, se está preocupado apenas com as suas necessidades, então, olha que pesado isso, então deve questionar se Cristo está realmente em sua vida. Um coração transformado por Deus é um coração que ama. Caso tenha dúvidas a respeito da sua salvação, uma das primeiras perguntas que deve fazer a si mesmo é: eu amo outros cristãos? Se esse fruto não existe em sua vida, pergunte-se onde você tem colocado as suas raízes. Profundo isso, né, queridos? E por último, nós precisamos nos envolver e nos relacionar com a família de Deus, porque esse é um testemunho para o mundo. E aqui tem um texto que a gente tem que saber de cor, meu irmão. Está lá em João 13:35, se você quiser abrir ou anotar. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 35, diz assim: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês irem na igreja todo fim de semana. É isso aí, gente? Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês lerem a Bíblia toda, todos os anos. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês liderarem uma célula. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês trabalharem nos ministérios da igreja. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês forem dizimistas fiéis na igreja. É isso aí que está aí, não? O que está escrito aí na sua Bíblia, querido? Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A gente tem falado tanto de discipulado, né, queridos? E é um desejo nosso viver isso, né? Meu Deus, como a gente quer viver isso como igreja, né? Ser e fazer discípulos. Agora, Jesus está dizendo, sabe como é que as pessoas vão saber que você é discípulo? Esse é o testemunho para o mundo, quando a igreja ama, quando a igreja demonstra cuidado, quando a igreja se importa de verdade uns com os outros. Mas a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de ligar para o irmão, não é? Deixa para o pastor, né? O pastor que se vire, ele ganha para isso. Agora tem mais um para me ajudar aí, aleluia. Mas a gente precisa entender que isso é para nós, para todos nós, meu irmão. E se nós queremos de fato ser discípulos, eu sei que nós queremos, nós precisamos pedir, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Que quando eu tomar essa santa ceia nessa noite, eu possa ser inundado por um amor tão grande, que me constranja, e me leve realmente a me importar com as pessoas, abrir a minha casa, se for necessário, uma vez por semana, me comprometer a minha agenda mais um dia na semana à noite, para eu estar numa célula, para eu levar pessoas que tanto precisam, que estão com um casamento destruído, pessoas que estão com seus relacionamentos todo destruído dentro da família, com seus filhos, pessoas que estão desempregadas, que passam por necessidades, às vezes financeiras, às vezes falta o pão dentro de casa, pessoas com problemas emocionais de toda sorte, pessoas com dificuldades, meus irmãos, que
nós tantas vezes nem acreditamos quando vamos conversar com elas. Que o Senhor abra os nossos olhos e que o nosso cristianismo nos leve a nos relacionar com elas, de fato sendo sal que salga, de fato realmente sendo luz que ilumina nas trevas. Esse é o testemunho da igreja, é assim que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus, quando nós amarmos, quando o nosso orçamento realmente estiver, os valores que nós recebemos mensalmente estarem comprometidos não só com a gente, com as nossas demandas. E às vezes nós somos, meu irmão, ouça como eu vou falar assim, com muito temor, com muito carinho e amor, e às vezes nós somos tão maus nessa administração, que no afã não sobra nem para nós, né? A gente está devendo, porque na verdade a gente gastou 110% do salário, 120, 130 e ficou faltando, porque na verdade não deu para suprir as nossas contas pessoais, e quanto mais para ajudar o outro. E nós precisamos questionar: Senhor, me ajuda, que as minhas finanças reflitam meu amor pelas pessoas, pelo reino. Uma igreja que investe em missões, em missionários que estão em países não alcançados, crianças em situações de risco, e às vezes nem em outros países, tão perto de nós. Não é? Nós temos um ministério social, de ação social na igreja, isso é importante, mas às vezes tão tímido. E talvez você, como eu disse, talvez você se incomode com isso, e eu estou dizendo, talvez é o Espírito Santo te incomodando, meu irmão. Nós precisamos de pessoas que chamem a responsabilidade e falam: pastor, vamos ajudar tantas famílias, vamos fazer uma campanha na igreja, agasalho, no inverno, vamos ajudar pessoas. E queridos, é claro, nós não somos apenas assistencialistas, mas é a evidência do nosso amor pelas pessoas, o nosso compromisso com famílias que estão perto da gente, e às vezes a gente está preocupado com a cor do lustre que vai enfeitar a nossa sala, e a gente quer gastar os nossos recursos, e ok, meu irmão, não tem problema você enfeitar a sua casa, ok? O problema é quando você não consegue enxergar mais as necessidades ao redor, só consegue enxergar isso, e você acha que você precisa de uma almofada colorida para ser mais feliz. Mas a Bíblia está nos convidando a olhar e perceber, querido, que nós não teremos prazer, alegria, satisfação, identidade, razão de viver, se nós não vivermos em função de pessoas ao nosso redor que precisam. O amor é um testemunho. Rick Warren diz assim, quero finalizar: Jesus deu ao mundo o direito de julgar a autenticidade da nossa fé através da maneira como nos amamos. Provamos a fé em Jesus, não pelas regras que obedecemos, mas pelo amor que dedicamos uns aos outros. Note que Jesus não disse: amem a mim. Isso é importante. Ele não disse: amem a mim como prova do nosso discipulado. Ele disse: amem uns aos outros, e isso demonstrará ao mundo que vocês me pertencem. O amor entre nós é um reflexo do amor de Deus, tangível, contagiante, que permite o testemunho do poder de vidas transformadas. Que o Senhor nos ajude, amém, queridos? Quantos relacionamentos quebrados, meu irmão? Quantos relacionamentos truncados na sua família, dentro da igreja? Talvez você está com birra do pastor até hoje. Perdoa ele em nome de Jesus. Perdoa seu líder. Vamos reconstruir isso. Talvez, ok, você não foi amado como deveria, não foi atendido como deveria. É verdade, queridos, nós falhamos, mas estamos aqui querendo acertar. Tem misericórdia, e glória a Deus porque você está aqui. Quantos nem vão mais na igreja por causa disso? Mas que a gente entenda, querido, que é só por meio dessa relação, às vezes de atrito, que nós crescemos, porque mares calmos não formam bons marinheiros. Já ouviu essa frase bonita, né? Mares calmos não formam bons marinheiros. Uma vida tranquila não forma bons discípulos. O discípulo está envolvido em relacionamento, e que nós possamos crescer, querido. E eu não estou aqui dizendo para você que é fácil perdoar, porque eu sou um dos tupetudos também, que tem muita dificuldade nessa área. Mas eu estou aqui como alguém que, como parte do corpo, precisa reconhecer que precisa da graça de Jesus. Nós precisamos da graça de Jesus para
reforçarmos os laços, para estendermos as mãos, para abençoarmos uns aos outros, para sermos igreja de verdade. E sabe, queridos, Satanás é tão sujo que no meio dessa pandemia toda, quantos ficaram para trás, quantos nós perdemos. E nós precisamos agora, meu irmão, nos unir como família, e é por isso que eu estou propondo esses 40 dias de comunidade, para a gente deixar o Espírito Santo falar, e que não seja eu convencendo você, longe disso, mas deixa o Espírito Santo falar com você nas devocionais. Talvez você não tenha o costume de fazer devocional, mas eu quero propor para você, meu irmão. Meu pai vai mandar para você todo dia lá no grupo. 5:30 da manhã ele vai mandar, né, pai? Que hora você acorda, pai? 5:30 mais ou menos, né? 4? O Toninho vai mandar 4. O que vocês preferem? Se proponha. Já está passando a bola. Não, é você mesmo. Eu quero propor isso para você, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Cada leitura, cada versículo, deixa ele curar você. Deixa ele mostrar pessoas que você não superou, pessoas que você não perdoou, situações que ainda te ofendem, situações que ainda te machucam, situações que ainda te oprimem, que ainda te amarram, situações que ainda te aprisionam, e que nós sejamos libertos em nome de Jesus. Nós recebemos tanto amor, tanto amor. Nós somos convidados a devolver, a responder também. Fala, Deus, Senhor, me deu tanto amor, e eu quero nessa noite de Santa Ceia louvar a Ti por isso. Mas a minha resposta, Deus, seja amor também. Eu não quero receber amor e devolver ódio. Eu não quero receber amor e devolver rancor, amargura. Me ajuda, Deus, que a Tua graça me ajude. Precisamos da graça de Jesus e de prática, grupos de relacionamento, para exercitarmos isso todos os dias. Você pode ficar em pé, fechar os seus olhos, por favor? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta é: projetos ou coisas são mais importantes para você do que pessoas? Você tantas vezes se pega mais preocupado com projetos pessoais, com bens materiais, do que com pessoas ao seu redor? Você facilmente investiria seus recursos em bens materiais, sabendo que pessoas bem perto de você passam necessidade? Quem são as pessoas com as quais você precisa passar mais tempo? Será que o Espírito Santo te trouxe algumas pessoas aí na sua memória? Do que você precisa abrir mão para tornar isso possível? Às vezes você vai precisar abrir mão da sua razão. Quais sacrifícios você precisaria fazer? Que o Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus.